Olá, sou a professora Cleane, de História do 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vamos dar continuidade aqui àquele capítulo que nós estávamos estudando sobre a expansão marítima europeia. Vamos lembrar que um dos principais objetivos dessa expansão marítima era conquistar territórios e aumentar suas relações comerciais. Dentre esses territórios, a Índia e a China estavam na rota da expansão europeia. Índia e China, gente, são duas civilizações que existem há milhares de anos. São civilizações que se constituíram à beira de rios, especificamente a Índia, o rio Indo e rio Ganges, e a China, rio Amarelo e rio Azul. Por quê? Porque tinham solos férteis e que permitiram esses povos desenvolver a agricultura. Vamos iniciar pela Índia, gente. A base econômica da Índia antiga era a agricultura. Quando o território indiano ele foi invadido pelos arianos, lá no século XV a.C. ao século IV a.C., a Índia não tinha deixado sua história registrada em muitos documentos. Então, o que conhece da história da Índia deste período está nos Vedas, que são textos religiosos. Por isso, esse período ficou conhecido como período védico. Nessa imagem aqui, é um fragmento dos textos védicos. Observem aqui a forma rudimentar de escrever, a forma antiga. Hoje assim, que não predomina mais no território indiano, né? Nessa época, gente, predominava na Índia a religião o hinduísmo. Essa religião era uma religião que acreditava na reencarnação e que cultuava diversas divindades, entre elas a vaca. A vaca é considerada como um símbolo da vida, tanto que em muitos locais a carne bovina ela é proibida, né, na região indiana. Faz parte da cultura indiana e da religião indiana esse animal. Na Índia Antiga, predominava uma estrutura social diferente da que existe atualmente. Essa estrutura social, ela predominou até 1950. O brahmanismo, que dividia a sociedade em castas. Essa organização social, ela foi em virtude da incorporação do hinduísmo a novas divindades e a novas crenças. Dessa incorporação resultou o brahmanismo. O brahmanismo, gente, cria uma organização social na Índia que divide essa sociedade em camadas, e cada camada vai pertencer somente a ela, ninguém tem condições de passar de uma camada para outra, ou seja, as castas, né? Por exemplo, quem é Brahmane nunca vai ser Kshatriya ou nunca vai ser Sudra, e quem é Sudra nunca vai ser Brahmane ou Vaishyas ou Kshatriya. Então, esse tipo de divisão social, ele amplia a desigualdade social de uma região, porque ele não permite ascensão social. Sequer pode ter casamento de uma casta com outra, né? Então, assim, eles eram bem rigorosos em relação a essa divisão social. Existe uma outra classe abaixo dos Sudras, que são aqueles que não pertencem a nenhuma casta, que são os párias ou os Dalits. São consideradas aquelas pessoas intocáveis, né? Não se podia sequer tocar na sombra dessas pessoas, que quem tocasse estaria contaminado. Essas pessoas párias ou Dalits são aquelas que, nessa sociedade, desenvolvem os piores trabalhos. Essa divisão social ela permaneceu na Índia até 1950, quando a Constituição aboliu esse tipo de organização social. Porém, em muitas áreas rurais ainda, gente, da Índia, essa organização ainda predomina, tá? O budismo, gente, é uma nova doutrina religiosa, né? Ele vai surgir no território indiano no século VI a.C., pelo monge Siddhartha Gautama. Esse tipo de doutrina religiosa prega a igualdade. Nessa doutrina não tem essa divisão em castas, essa divisão em camadas. Para essa doutrina, todos são iguais, né? Esse tipo de doutrina vai servir como fundamentos para o governante Asoka durante a dinastia Maurya. Ele vai governar a Índia tendo como fundamentos o budismo.
Só que quando ele vier a morrer, quando ele morrer, outra dinastia vai sucedê-lo. E nessa dinastia, Gupta, vai restabelecer o predomínio do hinduísmo. A dinastia, gente, são aqueles governos que vão sendo sucedidos por famílias, tá? Nessa dinastia Gupta, a Índia vai ampliar suas relações comerciais, vai fazer acúmulos de riquezas. E esse período, em virtude disso, vai ficar conhecido como Idade de Ouro da Índia Antiga. Nesse mesmo período, a Índia vai sofrer várias invasões. Uma delas vai ser pelos hunos. Os hunos são aqueles povos nômades e seminômades. Com essa invasão dos hunos, vai chegar ao fim a dinastia Gupta. No século VIII, o território indiano vai ser invadido pelo islamismo, e assim vai difundir o islamismo árabe no território indiano. No século XIV, o território vai ser invadido pelos mongóis, os quais vão criar um império mongol na Índia. Desse império, eles vão fazer a construção do que nós conhecemos como Taj Mahal, que é um mausoléu. Essa construção, gente, ela foi criada, né, em homenagem a uma esposa predileta do rei na época. O Taj Mahal hoje ele é considerado como um patrimônio da humanidade. Antes mesmo, né, pessoal, da chegada dos mongóis no território indiano, a Índia ela já possuía suas relações comerciais e fortes ainda. Já possuía intensa circulação de riquezas, produção de manufatureira de tecidos, comércio de produtos como pimenta, cravo, canela, salitre, seda e outros. E esses produtos que são as especiarias das Índias, né, que eram caros na época nos países europeus. Somente no final do século XV é que exploradores portugueses vão chegar no território indiano e vão estabelecer laços comerciais diretamente com a Índia. O primeiro português a chegar vai ser Vasco da Gama. Vasco da Gama vai ser o primeiro a pisar em território indiano. Posteriormente vão chegar os franceses, os holandeses e ingleses. Durante alguns séculos, o território indiano vai ser palco de várias disputas por esses países. E essas disputas elas vão chegar ao fim somente no século XIX, quando a Inglaterra predomina o seu poder sobre a Índia, quando a Inglaterra vai dominar o território indiano, vai estabelecer poder sobre este território. Essa dominação ela vai do século XIX até metade do século XX. Em 1947, quando a Índia consegue a sua independência, liderada por Mahatma Gandhi, né, o movimento de libertação nacional vai contar com atos pacíficos e com atos de desobediência civil, como, por exemplo, os indianos vão deixar de comprar produtos ingleses, vão boicotar o mercado inglês, para conseguir fazer a expulsão mais rápida dos ingleses do território indiano. Após essa libertação da Índia, após essa independência do domínio britânico, a Índia ela vai ser dividida em alguns países. Esse território ele vai ser fragmentado, vai ser dividido, vai permanecer, né, a Índia, vai criar o Sri Lanka e o Paquistão e o Bangladesh. Só que o Bangladesh tem uma história um pouquinho diferente. Quando a independência da Índia vai criar o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental vai conseguir a sua independência em 1971 e vai adotar o nome de Bangladesh. Hoje, gente, a Índia é uma economia extremamente dinâmica, em ascensão, e possui a segunda maior população do mundo. Vamos falar um pouquinho agora da China, que assim como a Índia é uma civilização milenar. O território chinês, gente, na época ele era dividido em reinos e também governado por dinastias. Eles cultivavam arroz, trigo, cevada, dentre outros. Já a partir do terceiro milênio antes de Cristo, os chineses produziam seda e cerâmica e criaram uma escrita composta por símbolos. Essa escrita ela vai predominar no território chinês até hoje, com algumas adaptações, é lógico, né? No século III a.C., o território chinês vai deixar de ser dividido em reinos e vai se tornar China imperial. Por quê? Nesse período, a China vai passar por várias disputas territoriais
Então, o território chinês ele vai se fragmentar e vai ser reunificado na dinastia Qin. E, a partir da dinastia Qin, vai se tornar China Imperial até 1911. Assim como a Índia, a China também tinha uma organização social, onde o governante estava no topo dessa hierarquia, no topo dessa sociedade, e essa sociedade ela era dividida em 4 camadas. Na base dessa sociedade, né, estavam os funcionários governamentais, os pequenos proprietários rurais, artesãos, pequenos comerciantes e os escravos. Logo acima, os grandes comerciantes e produtores de seda e outros produtos. E, abaixo do governante dinástico, os familiares do governante, grandes proprietários e altos funcionários do Estado. Nessa camada aqui, gente, estavam os mandarins, que eram aquelas pessoas que sabiam ler e escrever. Elas eram extremamente importantes para essas sociedades. Foi durante a dinastia Qin, gente, como eu disse a vocês, que houve a reunificação do território chinês, transformando a China em impérios. Foi durante esse período também que a escrita ela foi uniformizada. E foi durante a dinastia Qin que deu início à construção da Grande Muralha Chinesa. Essa Grande Muralha ela tinha como objetivo fazer a proteção do território chinês contra a invasão de povos bárbaros, contra a invasão de povos nômades. Durante a dinastia dos Han, ocorreram diversos avanços tecnológicos e científicos no território chinês, dentre eles a fabricação de papel e a criação da bússola. Foi nessa mesma época, gente, um período importante também para o desenvolvimento econômico da China, que criou-se a Rota da Seda, que estabeleceu a Rota da Seda. A seda, gente, era um produto extremamente importante para os chineses e caro. Esse produto era o principal produto que a China comercializava com outros territórios. Então, a Rota da Seda foi um caminho que os chineses encontraram para fazer com que seus produtos chegassem até os países europeus, ok? Observem esse mapa aqui e vejam os caminhos da Rota da Seda. Durante a dinastia Han, ocorreram várias crises sociais e políticas, com invasões de povos nômades. Isso levou à sucessão de várias dinastias ao poder. Durante a dinastia Song, a China voltou a ser a maior potência econômica da Ásia, né? E fez o desenvolvimento de várias tecnologias, inclusive tecnologias náuticas. Foi só no século XIII, pessoal, que os imperadores chineses permitiram a entrada dos europeus na região. Só que no século XIX, os chineses já estavam muito insatisfeitos com essa exploração no território pelas potências ocidentais. Então, em 1911, eles vão criar um movimento nacional de expulsão desses estrangeiros. Vai chegar ao fim o governo por dinastias. A última dinastia será a dinastia Manchu e vai ser proclamada a República da China. A China hoje, ela é uma das maiores potências econômicas e militares do mundo e hoje abriga a maior população mundial. Bom, gente, falamos sobre a Índia e a China que estavam na rota do expansionismo europeu. Portugal foi o primeiro país a se lançar nessa expansão marítima. Por quais fatores? Além da posição geográfica, que era fácil acesso ao Oceano Atlântico, Portugal tinha vários outros conhecimentos. Contato com textos antigos e relatos de viagens, domínio de equipamentos e técnicas de navegação, que na época eram muito importantes, porque eles iam navegar por oceanos nunca antes navegados. Formação de um Estado centralizado, era importante ter um Estado forte, ter um Estado que pudesse financiar essa expansão marítima. Como que Portugal se tornou uma monarquia centralizada, gente? Foi durante a Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista, gente, se deu com a expulsão dos mouros do território, os territórios que hoje compreende Portugal e Espanha. Com a expulsão desses mouros, formaram-se 4 reinos: Reino de Portugal, Reino de Leão, Reino de Castela,
Reino de Navarra e Reino de Aragão. Gente, desses 4 reinos, os primeiros que se formaram foram Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra e Reino de Aragão. O Reino de Portugal, ele conseguiu a sua independência posteriormente, tá? Primeiro formou-se o Condado de Portucalense, que era subordinado ao Reino de Leão, e depois o Reino de Portugal tornou-se independente e foi governado pelos monarcas da dinastia de Borgonha. Quando Dom Fernando, que é o último governante da dinastia de Borgonha, ele vem a morrer, ele não vai deixar herdeiros do sexo masculino. Então, o domínio de Portugal deveria ser passado para o monarca de Castela, porque a filha de Dom Fernando era casado com o monarca do reino de Castela. Mas para evitar este domínio de Castela sobre Portugal, Dom João ele foi coroado como mestre de Avis. Ele foi coroado como rei de Portugal. Dom João I. Ele foi apoiado por vários grupos monarcas e por vários populares, até que eles conseguiram essa coroação. A partir daí, de 1385, dá-se início à dinastia de Avis. É durante essa dinastia de Avis, pessoal, que Portugal vai fazer imensas conquistas pelo mundo, conquistas na África, conquistas no sul da Ásia, conquistas na América. O reinado de Dom João ele foi marcado por algumas características: poder centralizado, organização de um exército, apoio a empreendimentos mercantis, conquistas de territórios, busca de uma rota alternativa para as Índias, e o governo ele era ligado aos interesses expansionistas. Lembra que eu falei para vocês que foi durante o governo de Dom João I que Portugal ele expandiu seus territórios, que Portugal ele conquistou algumas cidades que eram as principais rotas comerciais da região. Então, a partir daí vai iniciar o expansionismo português marítimo. Finalizamos por enquanto este conteúdo. Tem algumas atividades aqui para vocês fazerem na página do livro, página 42. Não precisa fazer o número 5. Façam com atenção e com muito carinho. Tem algumas atividades complementares também. Copiem as perguntas no caderno e respondam. Bons estudos e lembrem-se, juntos no caminho certo.